Salve medievalistas, meu nome é Rafael Steck, esse aqui é mais um vídeo do canal Nove Mundos e o papo de hoje é sobre cinema. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo que isso ajuda a gente pra caramba. E vamos para a nossa temática. Um dos objetivos aqui do canal é falar sobre história e medievalismo de forma ampla. Então a gente está se propondo a falar sobre recreacionismo, sobre eventos temáticos, sobre os esportes relacionados, as formas de luta relacionadas com o medievalismo e também de cultura pop de forma geral, ou seja, séries, filmes e livros relacionados com história e com medievalismo. E eu considero que os filmes, o cinema, são o elemento mais poderoso da cultura pop, porque poucas coisas são tão impactantes quanto uma boa história épica contada de uma forma legal, assim com uma boa direção de arte para formar essa imagem que a gente tem na cabeça. Então o que eu vou fazer aqui hoje é listar os 5 filmes medievais que mais me marcaram. Com um de bônus no final, vocês vão entender no final por que o bônus. E depois o Felipe vai fazer a mesma coisa com os 5 filmes medievais que o marcaram, também ele vai colocar um de bônus no final. E quando nós dois tivermos feito as nossas listas, nós vamos sentar para conversar sobre as listas e comparar, ver o que me inspirou, o que inspirou ele e o que tem de intersecção aí no meio. Ele não sabe ainda da minha lista, eu não sei da lista dele, então vamos lá, vamos tentar fazer uma parada espontânea aqui. Uma explicação que eu tenho que dar antes é que nessa primeira lista, pelo menos, a gente vai tentar deixar de fora fantasia. Ou seja, não vão entrar mundos fantásticos, que nem Senhor dos Anéis, essas coisas, embora a gente adore, obviamente. E também a gente vai deixar de fora fantasia na Idade Média real. A gente vai tentar trazer filmes históricos, ou seja, filmes que se propõem, com acerto ou com erros, a tratar de um determinado período histórico dentro da Idade Média. E sem mais demora, vamos lá para a lista. Eu vou fazer em ordem regressiva, né, do quinto para o primeiro, e eu vou explicando um por um. Vamos lá. Então, o quinto filme que mais me marcou foi Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, de 1991, dirigido pelo Kevin Reynolds. Pois é, galera, esse é um clássico da sessão da tarde. Se você tem uma idade parecida com a minha, que é por volta dos 30 anos, é provável que você tenha assistido esse filme na televisão. E embora tenha várias críticas que a gente possa fazer hoje em dia, o filme seja meio datado em alguns aspectos, continua sendo um filmaço, né? As cenas de ação são bem legais, pelo que eu me lembro. Tem o Kevin Costner no papel principal de Robin Hood, tem o Alan Rickman no papel do vilão, que é o xerife de Nottingham. E assim, por mais que a gente possa fazer críticas, provavelmente se eu fosse assistir o filme hoje, eu seria um pouquinho mais chato com a parte histórica. Ainda assim, é inegável que é um filme que marcou pra caramba, né? Aquele filme que meio que ajudou a formar o medievalista que tem em mim hoje, então ele precisa estar aqui nessa lista. É legal comentar também, a título de menção honrosa, que o Kevin Reynolds, o diretor do filme, mais de 10 anos depois, ele vai dirigir também o Conde de Monte Cristo, em 2002, e Tristão e Isolda, em 2006, que são outros 2 filmes que eu gosto pra caramba. E é isso. Então, em quinto lugar aqui, na minha lista dos 5 filmes que mais me marcaram, Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões. Em quarto lugar, na lista dos filmes medievais que mais me marcaram, tá O Nome da Rosa, de 1986, dirigido pelo Jean-Jacques Annaud. E os falantes de francês aí que estão assistindo esse vídeo podem corrigir a minha pronúncia à vontade, que deve estar péssima. Galera, esse é um filmaço que todo mundo que curte Idade Média devia assistir pelo menos uma vez na vida, porque, em primeiro lugar, ele é baseado num romance do Umberto Eco, que é um medievalista italiano. Dizem que é um romance fantástico, eu não li ainda, mas está na minha lista, vai chegar a vez dele um dia. E porque ele é bem histórico, ele tenta, na medida do possível, traçar um retrato fiel do que era a vida na Idade Média, pelo menos no ambiente do mosteiro onde o filme se passa, e ele foge bastante daquele estereótipo de filme medieval cheio de batalhas épicas e ação ininterrupta. Pelo contrário, é um filme que algumas pessoas poderiam considerar ele meio parado, então pega pra assistir num dia que você não esteja com muito sono, mas ele não deixa de ser interessante por causa disso. A história, a linha narrativa é fantástica. Para dar um resumo para vocês,
é uma investigação sobre alguns assassinatos que estão se passando dentro de um mosteiro. E aí chega um monge de fora para investigar esses assassinatos. Esse monge de fora, que é o William de Baskerville, ele é interpretado pelo Sean Connery, e até no próprio nome dele já tem uma homenagem aí ao Sherlock Holmes, porque o sobrenome dele é Baskerville, que é uma referência direta à Rua Baker, onde mora o Sherlock Holmes, que é outro personagem fictício, né? Então é isso aí, O Nome da Rosa, de 1986, é o quarto filme na lista dos que mais me marcaram. Em terceiro lugar, na lista dos filmes medievais que mais me marcaram, tá Robin Hood, de 2010, dirigido pelo Ridley Scott. Pois é, gente, Robin Hood está aparecendo mais uma vez aqui na lista dos 5 filmes medievais que mais me marcaram. E eu acho que é natural que ele apareça 2 vezes, apesar da lista ser pequena, porque o Robin Hood ele é um personagem lendário que já foi muito reinterpretado, tanto na literatura quanto no cinema. Por ele ser um personagem lendário, que tem um pouquinho de fato, com muita lenda em volta, vários autores já tomaram a liberdade de se apropriar dele para recontar a história do seu próprio jeito. Na literatura tem um monte de livros sobre o Robin Hood. Um deles, para citar, é o Robin Hood do Alexandre Dumas, que é ninguém menos do que o autor dos Três Mosqueteiros. E os falantes de francês podem mais uma vez corrigir a minha pronúncia aí do nome do autor. E no cinema não é diferente, a gente tem inúmeros filmes sobre o Robin Hood. Um deles é o de 91, que é o que eu citei agora há pouco, ficou em 5º lugar na minha lista, com o Kevin Costner no papel principal. E outro deles é esse de 2010, dirigido pelo Ridley Scott e com o Russell Crowe no papel principal. Para quem não sabe, o Ridley Scott é o diretor de outro filmaço, que é o Gladiador, que também tem o Russell Crowe no papel principal. E dá pra gente fazer vários paralelos entre esses dois filmes, porque não só é o mesmo diretor com o mesmo ator principal, como os dois são uma colagem histórica. O Ridley Scott ele é muito bom em fazer isso. Ele pega vários elementos daquela época que não necessariamente estavam juntos, ele toma algumas liberdades poéticas, mas ele acaba juntando tudo isso de uma forma que traça um panorama fiel na medida do possível do que é aquela época. Então o Gladiador é um filme bem respeitável na historicidade, e o Robin Hood de 2010 também é. Inclusive eu diria que é a minha versão favorita do Robin Hood, essa de 2010. Porque ela se destaca muito das outras. Em vez de contar a história do Robin Hood, príncipe ou rei dos ladrões, ela se propõe a contar meio que a origem do Robin Hood. É um personagem voltando das cruzadas e passando pelos eventos que vão transformar ele nesse personagem famoso. Então esse filme, vou dar um spoiler aqui agora, mas é um spoiler pequeno, ele termina onde os outros começam. Pelo que eu me lembro, a última cena do filme é ele começando a enfrentar o xerife de Nottingham, que é o antagonista principal dele na maior parte das outras histórias. E uma outra diferença bem legal é que outras histórias retratam o Robin Hood como um nobre que voltou das cruzadas, né? Nessa história aqui do Ridley Scott, o Robin Hood ele é um arqueiro simples nos exércitos do Ricardo Coração de Leão, lá no ambiente da Terceira Cruzada, que está voltando para a Inglaterra, e ele acaba meio que se envolvendo com a nobreza, mas ele não é um nobre. Não vou falar muito mais para não dar muitos spoilers muito maiores, mas é um filme que eu recomendo pra caramba. Eu reassisti recentemente, eu tinha visto no cinema lá em 2010, eu reassisti pelo menos mais umas 2 vezes depois, uma delas foi recentemente, e atualmente esse filme está na Amazon Prime Video. Não sei se vai estar amanhã, mas se vocês quiserem assistir, fica aqui a recomendação, é um filmaço. Então, Robin Hood de 2010 é o 3º lugar na lista dos filmes medievais que mais me marcaram. Em 2º lugar na lista dos filmes medievais que mais me marcaram tá Cruzada, de 2005, dirigido pelo Ridley Scott. Pois é, mais uma vez o Ridley Scott aparece aqui nessa lista, e eu acho que é merecido porque, como eu disse antes, ele é um diretor muito bom em fazer essas colagens históricas, ou seja, pegar todo esse contexto e transformar numa história historicamente fidedigna na medida do possível.
Aliás, o Ridley Scott ele é um dos meus diretores favoritos em Hollywood. Ele é muito bom tanto nessas colagens históricas como Gladiador, Cruzada, Robin Hood, quanto em filmes de ficção científica, como por exemplo Alien, Blade Runner ou o Perdido em Marte, que é mais recente. Enfim, é um diretor que eu gosto muito. Ele andou fazendo algumas cagadas, tipo Prometheus, mas ele tem mais acertos do que erros, e eu considero que Cruzada é um dos grandes acertos dele. Uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é que ele é um filme que pega um contexto político histórico complexo e ele simplifica, como não poderia deixar de ser, para contar no formato de filme, mas ele não simplifica a ponto de transformar numa história maniqueísta, ou seja, ele não elege um dos lados como vilão e outro dos lados como herói. Os dois lados são tratados de forma respeitosa e com nuances cinzentas da forma que merece. Pra vocês terem uma noção, o Saladino, que é um personagem histórico foda, ele era de origem curda. Na época se tornou o sultão do Egito e da Síria e foi o líder militar que uniu e liderou a oposição islâmica de diversas etnias, incluindo os árabes, para reconquistar Jerusalém dos cristãos. Ele é tratado de uma forma super respeitosa, essa é uma crítica positiva que se faz muito a esse filme. E ao mesmo tempo, os templários, eles são nesse filme tratados como os filhos da puta. Não quer dizer que os templários, de forma geral, sejam filhos da puta, mas o personagem principal ele é meio que o vilão assim do filme. E tem vários outros personagens históricos interessantes que aparecem. Um deles é o Raimundo III, que está de alguma forma relacionado com os Cavaleiros Hospitalários. Eu não lembro exatamente como, mas ele é interpretado pelo Jeremy Irons, que é outro personagem, é outro ator que eu gosto muito em Hollywood. Ele está em muitos filmes épicos, em muitos filmes nerds. E uma curiosidade, que o Raimundo II, que seria o pai do personagem interpretado pelo Jeremy Irons, ele foi o primeiro não muçulmano a ser assassinado pela Ordem dos Assassinos. Eu não sei se isso é verdade ou se é especulação. Eu li esses dias isso na internet, achei super interessante, achei que valia mencionar aqui a título de curiosidade, porque, como eu disse, é um contexto político complexo, tem vários personagens, vários jogadores ali nesse xadrez, e o Ridley Scott ele faz uma colagem que, na medida do possível, na medida do que o cinema permite, é uma colagem muito respeitosa e muito bem feita. Então, para quem curte Idade Média, é um filme que eu recomendo pra caramba. Tem as cenas de combate, de guerra, de ação que a gente gosta tanto, e juntando todas essas coisas, ele é o segundo colocado na lista dos filmes medievais que mais me marcaram. Finalmente, em primeiro lugar na lista dos filmes medievais que mais me marcaram tá Coração Valente, de 1995, dirigido pelo Mel Gibson e também com o Mel Gibson no papel principal. Galera, eu nem sei por onde começar porque tem várias coisas a serem ditas sobre esse filme. Então vamos lá, eu vou começar direto pela polêmica, que é: se eu tivesse a pretensão de fazer uma lista dos melhores filmes medievais, provavelmente Coração Valente não estaria aqui no primeiro lugar. Mas é uma lista dos filmes que mais me marcaram e não dos melhores filmes medievais. E é inegável a influência que Coração Valente teve na minha geração e nos medievalistas da minha geração de uma forma geral, né? Porque é um filmaço. Independente das críticas que eu vou fazer a ele aqui, é um puta filmaço com atuações muito boas, com cenas de batalha muito boas e com uma trilha sonora fantástica, inesquecível. É um filme emocionante, ele ganhou vários prêmios, ganhou vários Oscars, incluindo o Oscar de melhor filme. Então, se você curte a temática medieval e se não assistiu Coração Valente, pelo amor de Deus, vai lá e assiste. Eu assisto esse filme, sei lá, uma vez por ano. Eu já assisti muitas vezes na minha vida. Mas, como eu disse, tem várias críticas a serem feitas. Eu acho que a principal dessas críticas é que a linha narrativa do filme é uma linha narrativa maniqueísta. Ela pega um dos lados do conflito e coloca como herói, e outro dos lados do conflito e coloca como vilão. E a gente sabe que na história é difícil você fazer isso, né? Na história tem muito mais áreas cinzentas do que bem e mal, né?
O filme se propõe a contar a história da luta entre escoceses e ingleses no século XIII. Como a gente sabe, a Grã-Bretanha nem sempre foi o Reino Unido que ela é hoje. Ao longo da história teve muita luta entre ingleses e galeses, escoceses e irlandeses, e o filme se propõe a retratar a luta dos escoceses liderados pelo William Wallace contra os ingleses liderados pelo rei Eduardo I, sendo que o William Wallace, o personagem principal, interpretado pelo Mel Gibson, ele é retratado como um herói sem defeitos, e a gente sabe que tem várias problemáticas relacionadas com esse tipo de retratação, né? Além disso, o filme ele peca bastante na estética. Os heróis do filme, que são os escoceses, eles são retratados de kilt e com aquela pintura facial azul nas batalhas, o que na tela fica fantástico, na tela é legal pra caramba. Só que a gente tem que comentar que o kilt só foi popularizado na Escócia no século XVII. Aquela pintura facial que eles fazem, ela não existia na época, os escoceses não usavam aquilo, pelo menos não nessa época, né, dessa guerra. Então, poderia ter tido um cuidado maior na produção do filme de fazer essa colagem histórica, né? E tem várias outras críticas aqui que eu poderia fazer em relação à historicidade, mas não vou me alongar, porque eu não quero desincentivar vocês. Eu quero que vocês assistam esse filme, é um filme fantástico, é um filme emocionante e, querendo ou não, ele me marcou pra caramba, marcou toda uma geração de medievalistas e por isso ele tá aqui no primeiro lugar da lista dos filmes medievais que mais me marcaram. Coração Valente, 1995, dirigido pelo Mel Gibson. E agora que eu já contei pra vocês quais são os 5 filmes medievais que mais me marcaram, tá na hora do filme bônus dessa lista. E aí eu preciso explicar que quando eu e o Felipe bolamos a sketch desses vídeos de 5 mais 1, a nossa ideia original era falar de 5 filmes que marcaram a gente em um sentido positivo e um filme que marcou num sentido negativo, ou seja, um filme ruim. E aí, imediatamente já me vieram vários filmes na cabeça, né? O primeiro que eu pensei em falar é um filme chamado Linha do Tempo, de 2003, que é um filme horrível. A história é sobre uns arqueólogos que viajam no tempo e vão para a Idade Média. Enfim, não recomendo que vocês assistam. Em vez de falar de um filme péssimo como esse aqui, eu não vou resistir e eu vou acabar falando de um filme que tinha tudo para ser ruim, mas é um filme legal pra caramba, que é O Coração de Cavaleiro, de 2001, dirigido pelo Brian Helgeland. Esse filme, gente, ele merece muito ser assistido. Ele tá aqui na lista a título de piada, porque a gente se diverte assistindo, né? Mas ele precisa ser assistido com um senso crítico desligado. Porque ele se propõe a falar das justas no século XIV, e de fato tem algumas cenas muito legais de justas, aquelas lutas a cavalo que os cavaleiros faziam correndo um contra o outro para tentar derrubar o outro cavaleiro do cavalo. Mas é um filme feito com muito pouco cuidado histórico, com muito pouca pesquisa. Ele é, na verdade, uma comédia romântica num cenário medieval, não chega nem a ser um filme épico, eu diria. Mas tá aí uma sugestão de um filme mais leve para vocês assistirem. Ele é quase um guilty pleasure, assim, se eu puder falar isso. Então é isso aí, galera. Essa foi a lista dos 5 filmes medievais que mais me marcaram, com um 6º filme de bônus. Depois o Felipe vai fazer a lista de 5 mais 1 dele também, e a gente vai sentar para conversar sobre as nossas listas, ver se tem algum filme que está na lista dos dois. Às vezes tem vários filmes que estão na lista dos dois, sei lá. E eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no 9 Mundos, compartilha esse vídeo com seus amigos e a gente se vê na próxima. Falou!